Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma aula aí dos alunos da Escola Cezan na plataforma do YouTube, lá no canal do GeoTê. Hoje nós vamos falar sobre uma parte importantíssima, conteúdo desenvolvido lá no ensino fundamental, no 6º ano e no 1º ano do ensino médio. Vejamos aqui a dinâmica do relevo. A parte da litosfera, dividida ali, como vocês podem observar, em agentes exógenos e agentes endógenos. Vejamos o seguinte: agentes exógenos são o que nós também chamamos de agentes externos, enquanto agentes endógenos são os agentes internos. Desses agentes exógenos é o que estão encontrados, então, externamente à crosta terrestre. Já os agentes endógenos são aqueles que são encontrados no interior da crosta terrestre. Como pode observar na imagem, essa diferenciação vai dar a dinâmica do relevo, que nós vamos aprender logo logo, que tem por aí a ação dos agentes da dinâmica. Ou seja, como eu falei para vocês ali, agentes internos ou endógenos. Vejamos quais são: tectonismo, vulcanismo. Veja que o tectonismo divide-se em forças epirogenéticas e forças orogenéticas. Essa é uma grande destaque que tem o tectonismo. E para lembrar disso daí, você tem que ver que epirogênese é o movimento vertical das placas tectônicas. Orogênese é o movimento horizontal das placas tectônicas. Vejamos o segundo, então: vulcanismo. As intrusões, que são as montanhas em domo, e as erupções. Aqui tem um conteúdo fantástico para perceber quando as perguntas hoje, interdisciplinares, poderia perguntar quais são os impactos no cotidiano da humanidade um vulcão. Vejamos bem, temos grandes histórias de erupções vulcânicas que interferiram drasticamente a humanidade. Seja pela sua erupção, as lavas, emissão de gases, cinzas e fragmentos de rocha. Então, um vulcão, ele interfere a humanidade? Sim, ele interfere. Houveram ocasiões que espaços aéreos tiveram que ser fechados por causa de erupções vulcânicas. Mais precisamente agora, nos últimos tempos, aqui na América do Sul, ali por volta de 2010, nós tivemos uma grande erupção vulcânica no Chile e que os fragmentos deste vulcão chamado Puyehue chegou até o Brasil. Então vejam, um vulcão, ele interfere mesmo no quê? Na humanidade. Ok? Então ali agora outro: agentes externo ou exógenos. Ou seja, aqueles que estão externamente à crosta terrestre. O que a gente tem aqui? A parte da ação das águas, que seriam ali rios, são erosões fluviais. Mares, erosões marinhas. Gelos, erosões glaciais. E as chuvas, que são as que mais caem nas provas, erosões pluviais. Cada uma dessas erosões dará uma consequência. Ali onde vocês estão vendo rios, a erosão forma vales, terraços, morros, E aqui tem uma grande dica: rios ocasiona uma grande consequência chamado, a partir da erosão, é claro, assoreamento. Nos gelos, na erosão glacial, vocês têm a formação de fiordes. Nos mares, o que tem ali? Falésias. E na erosão pluvial, nós vamos guardar desmoronamentos e deslizamentos. Ali, pessoal, como o único que eu não falei aí é a ação dos ventos, que é o que nós chamamos de erosão eólica.
E aí mostra ali a acumulação, o que acontece. Esse conteúdo é de grande importância, vale a pena aquela revisão, porque cai na prova, hein? E aqui, a instabilidade interna da Terra. Aqui serve para falar de uma das forças endógenas que eu ainda não falei. Eu falei de tectonismo, de vulcanismo e não falei de uma que também é super importante. Ela se chama abalos sísmicos. Como você pode ver nessa figura, está dividido em placas tectônicas, correto? E tá ali, ó, os movimentos das placas tectônicas. Transformantes, número 1. Número 2, convergentes. E número 3, divergentes. Ok? Repetindo. Número 1, transformantes. Número 2, convergentes. E número 3, divergentes. O que eu quero fazer aqui com vocês e uma ressalva muito importante? Que aqui, pessoal, vocês têm a teoria das placas tectônicas, que comprovou a teoria da deriva continental, né? Aquela ideia de um só continente. E aí a dica fica: onde estão as instabilidades sísmicas? As instabilidades estão ali, olha a estrelinha, nas extremidades das grandes placas. E aí vem o caso brasileiro. O Brasil apresenta uma baixa sismicidade. Por quê? Porque está no centro de uma grande placa chamada Sul-Americana. Um segundo destaque ali, né, seria o Círculo de Fogo do Pacífico. Ali encontra-se 80% dos vulcões ativos no mundo, da qual é muito importante você estudar para a prova. E ali, reforçando o que eu falei, estabilidade sísmica do Brasil. Lembra, o Brasil não é assísmico. O Brasil apresenta uma baixa sismicidade. Aqui nós temos as questões dos tsunamis, né, e abalos sísmicos. Os maiores do mundo, aqui eu reuni alguns, né, medidos na escala Richter, que seria até 9, e nós temos já registros acima de 9. Muito que caiu na prova nos últimos tempos é o abalo sísmico da Indonésia em 2004, que ocasionou um grande tsunami, e o abalo sísmico do Japão em 2011, onde tsunami que atingiu o Japão e também o desastre de Fukushima. São conteúdos que vale a pena a revisão e a pesquisa. Por quê? Porque, de outro lado, os agentes exógenos, algumas imagens para vocês observarem, né, desde a erosão eólica, marinha, né, ali as falésias, os fiordes, isso tudo consequência das forças exógenas. E aqui, para finalizar, uma baita dica que é sobre a questão do desastre de Mariana. O que aconteceu, né? Mais recente do que Mariana, também tivemos o desastre de Brumadinho, na mesma linha, né? Ação antrópica, a exploração de recursos naturais, e tudo isso fazendo o quê? Com que a natureza dê um resultado já esperado na realidade, né? Já sabia-se da vulnerabilidade dessa região por causa das questões de desprendimento, a questão dos agentes exógenos, e aí o transporte que é definido como um carregamento dos sedimentos, né? Obviamente que ia acontecer, infelizmente, esses desastres. Fica aqui uma aula lá para os alunos do GeoTchê e uma dica do Cezan. Grande abraço!